E aí galera, hoje com vocês, eu, Felipe Tonera, professor Felipe Tonera, sem cortes e sem edição. Hoje é a aula de História. Lá na plataforma nós temos um texto lá, a abdicação de Dom Pedro I, 1831. Lembra? Vamos falar um pouquinho disso. Bom, em 1828, o Brasil passava por uma grave crise financeira. Crise essa que se agravou com a derrota na Guerra da Cisplatina. Já falamos isso no outro episódio. Bom, faltava dinheiro. E os empréstimos que o Brasil conseguia era mal utilizado o dinheiro. Parece, nos dias de hoje, um mau uso do dinheiro público. Nós sabemos disso. Além disso, as importações eram superiores às exportações. Corria um déficit. Você comprava mais do que vendia. O que acontecia? Dívida. Déficit é dívida. Bom, os impostos ainda eram cobrados de forma desorganizada. O país não conseguia arrecadar o que gastava. Exato. O país queria viver no luxo. Dom Pedro, imperador, eu quero é ter luxo. A corte tem que estar bombando, banquetes, tecidos, roupas, tudo mais luxuoso. Mas queria gastar, mas não tinha dinheiro, mas queria gastar. Hoje o Brasil faz a mesma coisa. O governo gasta muito mais do que arrecada, e continua, e não quer reduzir. Claro, óbvio, lá os privilégios que a nossa classe política tem. Prefeitos, governadores, presidentes, senadores, vereadores, deputados, ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm auxílio paletó, pensa, dinheiro para comprar paletó e gravata. Eles têm um telefone grátis, entre aspas, pago por nós, povo. Gasolina grátis, viagens, hotéis, restaurantes grátis, pago pelo povo. Vou pagar tudo. Auxílio moradia, pensa, auxílio creche, auxílio gabinete, auxílio decoração. Absurdo. Isso eles não querem reduzir, mas aumentar os impostos, aumentar a contribuição previdenciária, entre outras coisas. Quem paga essas dívidas é o povo. Para o povo, vamos cortar. Para eles, não. Isso se fazia isso já desde lá da época de Dom Pedro. Desde quando? Desde 1500, quando os portugueses aqui invadiram o nosso território e tomaram a terra dos indígenas. O Brasil não tem jeito não, pessoal. Se iludem, não se iludem. Bom, continuando, Em 1829, o Banco do Brasil faliu. Pois é, já tinha Banco do Brasil, que foi fundado por pai de Dom Pedro, Pedrinho. Dom João VI, ele que fundou o Banco do Brasil. Depois voltou a existir, depois que faliu, voltou a existir, Os fazendeiros estavam, sofrendo a concorrência com os produtos estrangeiros. Nossos produtos, eles perderam compradores, os preços caíram. Então, os senhores de engenho do Nordeste culpavam o imperador pela crise. Culpavam. Até as classes médias e mais populares também culparam o governo. Em 1829, houve o fim do tráfico negreiro. Quer dizer, o prazo dado pelos britânicos, pelos ingleses, acaba com o tráfico negreiro. Como assim? Pensa. Traficavam negros da África para vender aqui como escravos. Afinal, era uma profissão traficante de escravos, muito lucrativa, ganhava-se muito dinheiro. Capturavam lá, sem custo, traziam para cá e vendiam a preços absurdos. Quem tinha escravo era rico. Se houvesse escravidão hoje, nós seríamos os escravos. Nós. Bom, os donos de escravos ficaram apavorados. E agora, como é que a gente vai conseguir os escravos mais baratos? Medo de o preço disparar, faltar a mão de obra, E culpavam o Dom Pedro I. Bom, o imperador, então, foi acusado de arruinar o país. Foi. Dom Pedro não estava nem aí. Dom Pedro estava um pouco se lixando, que é o descontentamento do povo. Ele estava preocupado na sucessão do trono de Portugal. Lá o pau estava comendo, lá em Portugal. Dom Miguel, irmão dele, dizia o povo, o papo de boca pequena, as más línguas, que era um pouco delicado, se é que me entendem. Ele
foi lá e usurpou, tomou o poder e se autoproclamou rei de Portugal. O Dom Pedro ficou louco. Que? Essa briga aí foi em 1828 e 1830. Dom Pedro, olha só o que ele fez. Desviou na mão grande, desviou, roubou, né? Pegou emprestado sem querer devolver o dinheiro do Brasil. Para quê? Para financiar a guerra contra o irmão. Foi para lá, o pau comeu lá, porque ele queria garantir o trono para sua filha, Dona Maria. Dona Maria, aquela que não é da música, é a filha de Dom Pedro I. Então, o povo então não gostou dessa atitude. Reclamou de Dom Pedro, era mais português do que brasileiro. O povo ficou indignado. Os jornais criticavam o imperador. O povo, o imperador, né, na verdade, o imperador, os jornais criticavam o imperador, a elite retirou o apoio do imperador, só os portugueses que aqui moravam ainda apoiavam o imperador. Ocorreram tumultos, agressões. Dom Pedro começou a nomear só portugueses para, né, ministros, ok? Com isso os brasileiros ficaram revoltados, foram às ruas, né, protestar. O exército, os soldados e os oficiais apoiaram o povo. Portanto, sozinho o imperador estava. Já diria mestre Yoda, sozinho o imperador estava, né? Ele não tinha apoio de mais ninguém. Então, ele abdicou. O que é isso? O que é abdicar? É renunciar em favor do seu filho, Pedro, que depois vai virar Dom Pedro II, imperador do Brasil. Mas naquela época ele tinha só 5, pasmem, 5 aninhos. Como é que vai ser? Para a próxima aula, isso, né? Isso foi no dia 7 de abril de 1831. Ele renunciou porque ele estava de olho lá no trono de Portugal, que ele vai lá para Portugal fechar o pau com o irmão, e aí lá ele assume e vira rei de Portugal. O Dom Pedro I, o nosso Pedrinho, Dom Pedro I, vira rei de Portugal, Dom Pedro IV. Ok, pessoal? É isso aí. Amanhã tem mais. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.